Quanto custa um tratamento psiquiátrico e neurológico hoje aqui no Brasil? Quanto que a pessoa vai gastar com medicamentos, com psicotrópicos? É esse o tema do nosso vídeo. Pessoal, tudo jóia? Sou o Dr. Saulo, médico neurologista, e eu tirei esse vídeo hoje para a gente conversar de um tema muito importante, na minha opinião, que é o quê? O custo da saúde mental, o custo da saúde neurológica. Como assim? Poxa, se você tem aí um problema de saúde mental, uma depressão, uma ansiedade, um bipolar, um TDAH, um toque, ou alguma questão neurológica, uma enxaqueca, uma vertigem, um Parkinson, um Alzheimer, você vai ter que usar, muito provavelmente, remédios psicotrópicos, remédios que atuam no nosso cérebro. Só fazendo um parêntese, lembrar que muitas dessas situações não precisam de remédio. A gente tem vários vídeos aqui no canal falando de tratamento sem remédio de depressão, de ansiedade, de enxaqueca, questões comportamentais, questões científicas que estão atreladas à melhora de várias doenças sem o uso de psicofármacos. Para não falar da estimulação magnética transcraniana, onde também temos vídeos aqui no canal. Mas algumas situações é inevitável. Vai ter momentos em que o psicotrópico ele tem que ser usado para conseguir fazer a melhora clínica e para garantir qualidade de vida da pessoa. E aí entrando muitas vezes naquela máxima, é melhor estar bem com o remédio do que não estar bem. Porque você não estar bem do ponto de vista mental ou neurológico significa não performar no trabalho, não performar na vida pessoal, não performar na vida profissional, não conseguir cumprir os seus compromissos, não conseguir aproveitar lazer e entretenimento, não conseguir ter uma vida de qualidade. Para não falar de risco, muitas vezes risco, por exemplo, de suicídio num quadro de depressão não tratada, risco de ataques de pânico, num quadro de síndrome do pânico e ansiedade não tratadas, entre muitos outros exemplos. Então, sim, algumas vezes os remédios eles são inevitáveis, eles são necessários. Tá, mas e o custo disso? O custo ele pode variar de graça, pela rede pública, até muito caro, e eu vou tentar trazer algum desses valores, alguma ideia aqui para vocês. Pessoal, e antes de seguir, poxa, dá uma curtida no vídeo para ajudar, para dar moral, porque você sabia que curtindo o YouTube entende que ele é importante e manda para mais gente ter acesso a essa informação? Então ajuda o canal a crescer e muito obrigado pela sua audiência. Você é muito importante aqui pra gente. Pois bem, vamos falar de antidepressivos, que são remédios hoje usados não só para depressão, hein? Hoje o antidepressivo ele é usado para depressão, para ansiedade, para alguns quadros de bipolar, para vários quadros envolvendo tontura, por exemplo, a TPPP, a vertigem fóbica, por exemplo, a migrânia vestibular, as enxaquecas, muitas vezes a gente usa antidepressivo, dores crônicas como fibromialgia, muitas vezes são usados antidepressivos, então para a parte motivacional, para abandono de tabagismo. Então hoje os antidepressivos eles têm um leque muito grande de usos dentro da medicina. É aquela proposta, remédio foi bolado para uma coisa, a gente começa a perceber que serve para várias outras, faz estudos e comprova que serve para muitas situações. Vamos dar um exemplo do dia a dia, a AS. A AS infantil era para artrite, para dor de articulação. Depois viram que era um ótimo remédio para dor de cabeça, por exemplo, para dores no corpo. E depois viram que afinava o sangue, é um antiagregante e é muito usado para prevenção, por exemplo, de infarto, em pessoas que já tiveram. Então, dando um exemplo aí pontual na medicina, o antidepressivo vai por essa lógica. Então, antes era só para depressão, hoje é para um leque gigante de coisas. Temos na rede pública, pelo SUS, alguns antidepressivos. Então, vamos imaginar numa linha do tempo que eu tenho, chutando um número arbitrário, mais de 30 antidepressivos no mercado. Temos aqueles mais antigos e os mais novos. O que muda nessa linha do tempo? Quanto mais novo o remédio, teoricamente, uma chance menor de efeito colateral. A gente vê que os remédios mais atuais, eles têm uma estatística mais confortável de chance de efeito colateral. Deixa eu explicar isso para vocês. Todo remédio, independente de ser antidepressivo ou não, vai ter uma estatística onde num estudo gigante com muitas e muitas pessoas, teve lá uma porcentagem pequena que teve, por exemplo, aumento de apetite ou perda de apetite, alguma porcentagem que teve ganho de peso, alguma porcentagem que teve alguma alteração da parte sexual, perda da libido, da vontade sexual ou dificuldade de orgasmo,
alguma porcentagem de pessoas que tiveram sonolência, entre outros exemplos. Então, olhando estatisticamente, normalmente, há exceções, os remédios antidepressivos mais novos, eles têm menos chance estatística de dar efeitos colaterais do que os mais antigos. Mas entra muito na particularidade remédio para remédio, pessoa para pessoa. Isso não é uma regra absoluta. A gente tem vários vídeos aqui falando de vários antidepressivos. Com certeza você vai encontrar vídeos específicos aqui se você usa algum antidepressivo e vale assistir aqui no canal, a informação está muito boa. Pois bem, os remédios mais antigos, normalmente a gente encontra pelo SUS. Por exemplo, a sertralina, fluoxetina e a amitriptilina, que são antidepressivos mais antigos, muito bons, funcionam, mas que pode ter um perfil de efeito colateral ruim para algumas pessoas, não para todas. Às vezes você está me olhando e fala, eu uso sertralina, não sinto nada. Exato, né? A maior parte das pessoas que usam sertralina normalmente não tem nada, mas tem uma porcentagem que vai ter efeitos colaterais. Agora, se eu compro a marca de referência desses remédios, o preço já aumenta muito, que aí seria o Amitril, o Zoloft, né, e o Prozac, dando exemplo desses 3 remédios. Aí eu tenho, né, o remédio referência e não o genérico que é disponibilizado ou similar que é disponibilizado pelo SUS. E aí eu já tenho um custo bem elevado. Uma caixinha de Zoloft deve estar em torno de 80 a 120 reais, dando um exemplo aí pontual. Agora, se eu vou para os remédios mais modernos, né, venlafaxina, que é o Effexor, desvenlafaxina, que é o Pristic, Luvox ou Revoc, que é a fluvoxamina, Brintellix ou Virtuoso, que é a vortioxetina, o custo ele vai aumentando, né? Por exemplo, pegando um outro extremo, né, o Brintellix, que é a vortioxetina, a caixa custa em torno de 500 reais, para se ter uma ideia. Dependendo da dose que a pessoa vai usar, ela vai chegar a usar de 500, né, até um pouco mais por mês ali, dependendo da dosagem. Então, o custo ele pode vir de gratuito, SUS, até 500 a 1.000 reais por mês para você usar um único remédio para depressão. E aquelas pessoas que têm que conciliar remédios, isso mesmo. Às vezes a pessoa ela usa o antidepressivo, chega numa dose máxima, ainda não está suficiente, tem que conciliar outra, esses custos vão somando. Então, né, chega a ter pacientes que gastam em torno de 2, às vezes 3.000 reais por mês em tratamento para depressão. A regra seria gastar, né, num tratamento particular com remédios relativamente bons, né, de 200 a 500 reais por mês. Isso é muito caro. O meu ponto é caro tratar uma depressão. E aqui a ideia se estende, né, para as outras ideias, né, para remédios para Parkinson, a mesma ideia, remédios para enxaqueca, né, muitas vezes a gente usa também os antidepressivos, como eu comentei. A ideia vai ser sempre a mesma. Eu tenho remédios na rede básica, né, na rede pública, normalmente os remédios mais clássicos e os remédios, né, mais modernos e as marcas de referência eu preciso desembolsar dinheiro para conseguir ter acesso a eles. E aí me conta você, né, quanto que você gasta por mês mais ou menos com o seu tratamento neurológico ou psiquiátrico, né, para a gente ter uma ideia. Vamos fazer uma enquete aqui nos comentários para ver a média que o pessoal está gastando aí por mês para manter o tratamento. Olha só esse outro gancho também, hein? Não sei se vocês sabem, fiz vídeo aqui para explicar para vocês. Na enxaqueca hoje a gente tem injeções de anticorpos que a pessoa se auto-aplica uma vez por mês. Esses anticorpozinhos vão lá no cérebro para atuar nos receptores que estão descalibrados na enxaqueca. Essa injeção custa em torno de R$1.000 reais por mês. Olha só um outro extremo, né? Então tem um tratamento de enxaqueca top de linha, né? High-tech, onde a pessoa tem uma segurança muito, muito top, né? São remédios bem seguros, anticorpos. Normalmente eles não dão efeitos colaterais, tem uma eficácia muito interessante, mas a pessoa vai ter que desembolsar em torno de R$1.000 reais por mês. Ao passo, né, que um outro remédio para enxaqueca, o propranolol, você pega de graça no postinho ou paga R$15 reais na farmácia se for comprar no balcão. Então são extremos, né? E aí você vai me perguntar, mas qual que é o melhor para mim? Aquele que o seu médico te indicar. Então esse vídeo aqui foi só para a gente trazer a discussão, trazer à tona, filosofar um pouquinho sobre essa questão do custo, mas não abandone seu tratamento jamais. Você vai seguir a orientação do seu médico e eu sempre sugiro, siga também as marcas que seu médico te sugeriu. Porque é fato que no mundo real a gente sabe que algumas marcas funcionam melhor que outras. O referência normalmente funciona muito melhor que o similar e o genérico, né? Claro, caso a caso, remédio a remédio, molécula a molécula, laboratório a laboratório, cabe aqui um vídeo só para falar disso em outro momento.
mas no geral siga as marcas que seu médico recomendar, porque isso é super importante, né? Não só a sua dosagem ou remédio, mas a marca, né, bem indicada para você ter a melhora que você merece, a melhora que seu médico quer para você, a melhora que você quer para sua saúde. Então não abandone o seu tratamento jamais, não mude seu tratamento da sua cabeça, não se automedique jamais, siga sempre a prescrição do seu médico. Agora, curioso, né, falando dessa parte de custo, que a gente bem sabe que a carga tributária no Brasil é muito alta, né, e isso é um dos motivos dos custos dos medicamentos serem muito altos. Mas quer saber, né, tem vários remédios aqui do Brasil e alguns pacientes meus que se mudam depois para o exterior e me trazem o feedback que às vezes eles gastam mais lá no exterior do que gastava no Brasil. Então eu tenho visto que não tem uma regra muito concreta, né? Depende muito da molécula, do remédio, do país que a pessoa está. Então já tive casos de que a pessoa gastava um montante muito grande de determinado remédio aqui no Brasil, mudou e o tratamento ficou 1/3 mais barato, como do contrário, da pessoa gastar pouco no Brasil e se mudar para outro país e triplicar o valor do tratamento, quadruplicar. Então, né, não é só uma questão de Brasil, claro, a carga tributária aqui com certeza contribui, nós devemos ter aí os remédios mais caros do mundo inteiro, não tenho dúvidas, mas, né, não significa que seria tão mais barato em outros locais, dependendo muito da molécula e do tratamento que você usa. Então, né, é curioso enxergar, né, que é uma dinâmica global, né? Então, no globo, o acesso a medicamentos, né, não só aqui psicotrópicos, mas até saindo dessa discussão remédios como um todo, modernos, de boa qualidade, marcas de referência, eles são custosos, eles custam caro, a saúde custa caro, independente do local do mundo que a gente está falando. Pessoal, é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Segue agora o canal, não perca os nossos próximos vídeos. Um grande abraço!